observação. A observação como técnicas e coletas de dados. A observação é um elemento fundamental no projeto de pesquisa. Desde a formulação dos dados, a observação é sempre utilizada nessa etapa. Ela é conjugada a outra técnica e utilizada de forma exclusiva. A observação pode ser utilizada como um procedimento científico. Serve a um objetivo formulado de pesquisa. É sistematicamente planejada, é submetida à verificação e controle de validade e precisão. O principal inconveniente da observação é a presença do pesquisador, que pode provocar alteração no comportamento do observado e produzir resultados pouco confiáveis. A observação, enquanto técnica de pesquisa, pode adotar modalidades diversas, sobretudo em funções dos meios utilizados e do grau de participação do pesquisador. Segundo os meios utilizados, a observação pode ser estruturada ou não estruturada. O que significa estruturada? É realizado em condições controladas e sua principal característica é o planejamento. A observação não estruturada, o objetivo é recolher e registrar os dados da realidade, sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais. Não possui um planejamento controlado, prévios. Segundo grau de participação do observador, pode ser participante ou não participante e pode ser adotado as seguintes classificações, que combinam com os dois critérios: a observação simples, a observação participante e a observação sistemática. A observação simples, ela exige do observador uma análise, interpretação e sistematização dos mesmos. A observação simples, ela tem suas vantagens e limitações. Ela possibilita a obtenção de elementos para a definição do problema de pesquisa, ela favorece a construção de hipóteses acerca do problema pesquisado e facilita a obtenção de dados sem produzir suspeitas nos membros da comunidade, grupos e instituições a serem estudadas. Suas limitações é de acordo com o gosto e a afeição do pesquisador, podendo ter sua atenção desviada por seus lados pitorescos dos fenômenos. E o registro da observação depende da memória do observador, da ampla margem de interpretação e subjetividade parcial dos fenômenos estudados. A observação simples para a coleta de dados deve ser feita de forma em que o pesquisador permaneça oculto. Geralmente, essas observações ocorrem em locais públicos, onde se encontra maior número de pessoas, para que o observador não seja descoberto. Para a coleta de dados, podem ser utilizados alguns instrumentos, como bloco de notas, câmera, filmadora, gravadores, entre outros. Porém, a utilização desses métodos não são apropriadamente indicados, podendo comprometer as informações coletadas, pois o sujeito observado pode agir de forma diferente à sua conduta normal. Por isso, o mais indicado seria o bloco de notas, que é o mais discreto. Na observação simples, o primeiro problema a ser enfrentado refere-se ao que se deve observar. É possível afirmar que não existe regra sobre o que se observar. Os pesquisadores consideram alguns itens significativos em relação à observação, como definir o sujeito, o cenário e o comportamento social. Um dos maiores problemas é a sua interpretação e significado ao que está sendo observado. Por essa razão, é necessário que o pesquisador tenha conhecimento sobre a cultura da comunidade para desenvolver melhor a sua investigação. Para a observação simples, esse é um local adequado, porque é um local público, onde se encontra grande número de pessoas e assim o observador passa a ser despercebido.
A observação participante consiste na interação do pesquisador no grupo social a ser pesquisado, obtendo então sua identidade como membro do grupo. A partir disto, é possível obter o conhecimento sobre a comunidade estudada e até mesmo adquirir resultados de determinados problemas. Um fato importante é que a observação participante contém duas formas distintas, a natural e a artificial. A observação natural é quando o pesquisador já é membro do grupo social que está sendo estudado. E a observação artificial é quando o pesquisador tem de se interagir no grupo social para obter melhores informações sobre a investigação a ser desenvolvida no decorrer de sua pesquisa. A observação do participante, ela tem suas vantagens e desvantagens. As vantagens são a melhor compreensão do meio à coleta de informações que não é acessível, facilidade a acesso rápido de dados, onde se encontram envolvidos membros de comunidades sobre situações habituais, facilidade a acesso de dados considerando privado por comunidades ou grupos, possibilidade de esclarecimento à captação das palavras do acompanhamento do comportamento observado, e as desvantagens referem-se às restrições de determinados documentos ao pesquisador. E também o observador enfrenta grandes dificuldades na sua interação referente a desconfianças do observado. A observação sistemática ela tem como objetivo a descrição precisa dos fenômenos ou testes de hipóteses. Ela pode ocorrer em laboratório ou em campo. Em laboratório, este tipo de observação pode chegar a níveis de controle experimental. Antes da observação sistemática, precisa ser feito um plano específico para a organização e o registro das informações. Na observação sistemática, o pesquisador precisa estabelecer antecipadamente as categorias. Bom, essas categorias envolvem estudos exploratórios do campo, onde ele for desenvolver sua pesquisa antes de fazer a observação em si, e os estudos especialmente dirigidos à construção de instrumentos de coleta de dados. A relação do observador e o observado na observação sistemática é um pouco complicada, pois antes do observador ser inserido no campo que ele for observar, deve ser preparado o ambiente, deve ser conversado com as pessoas primeiro que virá alguém para observar, porque o fato dele fazer o uso de alguns recursos técnicos, como folha de papel, cronômetros e entre outros, acaba gerando certo desconforto nas pessoas que são os observados no caso. Então, é preciso estabelecer esse contato para que as pessoas entendam que ele não oferece qualquer risco ao grupo e que ele está ali apenas para desenvolver um trabalho. Boa noite, gente! Bom, nós estamos aqui na Unifag reunidos para falar um pouquinho sobre o que nós entendemos sobre esse trabalho, sobre a observação, que é um instrumento que nós vamos usar assim para a nossa vida inteira depois, quando nós nos formarmos. E vamos falar um pouquinho agora com a Tatiana. Bom, eu aprendi nesse trabalho que a observação ele é um instrumento essencial para o psicólogo. Eu aprendi que tem 3 tipos de observação. Observação participante, observação sistemática e observação simples. Isso mesmo. Nós aprendemos todos esses tipos de observação. A consideração que eu pude tirar das observações é que é um fato muito importante para nós, no nosso cotidiano, quanto na nossa vida profissional. A gente pode avaliar os nossos conceitos e o conceito do próximo também. Agora a Oda Lucy vai falar um pouquinho sobre o que ela aprendeu sobre observação. Eu pude extrair aí da observação a importância do conhecimento
sociais, analisando as hipóteses e relacionando teorias. Agora nós vamos falar um pouquinho com a Silvana. Através desse trabalho de observação, aprendemos o quanto é importante para a psicologia. Agora a gente vai ver um pouquinho com a Dayana. Bom, a observação ela é de extrema importância, não só na psicologia, mas como no nosso cotidiano. E dentro da observação, há vários tipos de maneira de como se observar. Bom, a partir das considerações do Gil, tivemos uma visão técnica do que é a observação e conseguimos entender que ela está presente o tempo todo no nosso cotidiano, praticamos a observação mesmo sem saber, às vezes, somos observados o tempo todo.